Olá pessoal, hoje eu estarei falando com vocês da importância dos replantes nas suculentas. Quais são os benefícios de fazer o replante, a troca de substrato, a troca de adubação, fazer adubação periodicamente. Se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. Então hoje eu vou estar falando, gente, sobre a importância de a gente estar trocando, fazendo a troca do substrato nas suculentas. Quais são os benefícios que trazem para nossas lindezas. Agora convido a todos a conhecerem essas dicas maravilhosas e assistirem o vídeo. Muitas pessoas acham que quando a gente planta, uma suculenta num vasinho, a gente pode deixar ela lá naquele vasinho muitos meses, até mesmo anos, sem estar mexendo, sem estar fazendo uma nova adubação, sem estar trocando substrato. Então, gente, para quem acha, quem pensa dessa maneira, infelizmente está redondamente enganado. Suculentas dão trabalho, sim, e suculentas precisam dos nossos cuidados periódicos, no sentido de que elas precisam que a gente faça a troca de substrato. E quais são os benefícios que a troca de substrato traz para as nossas lindezas? Aqui eu já vou dar um exemplo para vocês, gente. As pessoas comentam muito nos meus vasos, falam muito, perguntam muito sobre o Sedum Voodoo. O Sedum Voodoo, gente, no verão, ele praticamente quase some do mapa. No sentido de que os sedums, eles entram em dormência na primavera-verão, então eles diminuem muito. O que eu faço? Quais são as minhas estratégias para que o Sedum Voodoo fique bonito e para que eu tenha muitos vasos, dessa lindeza o ano inteiro? Eu faço a troca de substrato. Eu faço uma nova adubação. Aqui, ó. Esse vaso aqui é a matriz, gente. Ele estava bem minguadinho. Pena que eu não tirei uma foto, devia ter tirado uma foto, mostrado para vocês como ele estava antes. Mas ele estava com as folhinhas bem miudinhas, bem mirradinho mesmo. Ele estava mais compacto e colorido, sim, isso é fato. Mas praticamente ele não existia mais, já estava até com os galinhos secos, vocês entendem o que eu estou falando, né? Eu fiz toda a poda, aqui eu fiz toda a poda, troquei o substrato e fiz uma nova adubação. A poda daqui eu fiz aqui, ó. Então, isso aqui são, ó, dá pra ver até, os brotinhos que eram daqui. Então, agora eu consegui 2 vasos. Eles estão em adaptação, por isso que eles estão assim. Eu estava cultivando eles no fundo da minha casa. Meu vídeo hoje aqui é na minha casa na cidade. Eu vou estar produzindo alguns vídeos aqui também, tá? Mostrando as minhas suculentas, como eu cultivo aqui. Mostrando para vocês que é possível cultivar suculentas também com pouco sol. Aqui eu não tenho a quantidade de sol que eu tenho lá no sítio, gente. Já lá no sítio eu consigo dar muito mais sol para as minhas lindezas. Aqui já é menos. Mas eu vou mostrar para vocês que elas também podem ficar lindas, compactas e coloridas da mesma forma. Então aqui eu fiz a troca de substrato, como eu falei para vocês, fiz uma nova adubação, fiz a adaptação delas, deixei elas enraizarem e agora o que vai acontecer? Agora elas vão para o sol. Agora eu vou estar adaptando elas no sol. É uma planta que precisa de um pouquinho mais de regas, então regue um pouquinho mais. E vocês seguindo essas dicas que eu deixei para vocês, vocês verão que vocês vão ter vasos cheios do Sedum Voodoo o ano inteiro. Essa lindona, gente, que eu abri o vídeo para vocês ali, é a Calanque auricula. Ela já está cheia de bebezinhos. Então, as calanques agora elas começam a acordar, Elas estavam em dormência. Agora é um período que elas começam a acordar e começam a soltar muitos bebês. Essa lindona, ela é maravilhosa. Agora é um período que elas realmente se reproduz muito, solta muitos bebês, solta muitos brotos. Eu já tenho mudas delas que eu mostro para vocês lá dos meus vídeos lá do sítio dessa lindona. Então eu deixei essa aqui, que é a matriz aqui. Fiz a troca do substrato, tá? Coloquei ela num vaso maior e fiz a adubação. Aqui eu estou usando o osmocote. Você pode usar o osmocote, você pode usar um NPK, você pode usar torta de mamona, farinha de osso, tá? Você pode usar o esterco de gado ou esterco de galinha.
humus de minhoca. Então você pode escolher qual adubação você vai usar nas suas suculentas. Todas essas que eu falei para vocês, o bocashi também, são maravilhosas, tá? E também tem aquela adubação que a gente faz caseira, que é a composteira natural, que a gente faz com cascas, né? Pode estar usando também, que elas também ficam muito lindas. Esta bancada aqui, gente, eu troquei o substrato de todas, praticamente não, todas eu troquei. Eu estou assim praticamente trocando o substrato de todas as minhas suculentas aqui na cidade. Já fazia muito tempo que eu não fazia essa manutenção e foi assim algo necessário para que eu conseguisse mantê-las bonitas, saudáveis e para que eu não perdesse as espécies. Então foi necessário fazer, tá? Todas eu troquei, todas eu fiz uma nova adubação, tá? Então é um período agora, o outono, maravilhoso para isso. Até mesmo as equevérias que entram em dormência, gente, eu fiz. Agora no início do outono você pode sim estar fazendo. O que você não vai poder fazer é mais para frente, né? Quando a gente já estiver lá no inverno. Aí no inverno não é legal você mexer, principalmente nas equevérias que entram em dormência, tá? Nós temos a Orostachys também, que entra em dormência. Então, se for para você fazer uma manutenção nessas suculentas, faça agora, tá? Enquanto elas ainda não, a gente não chegou no verão, no inverno propriamente dito, tá? Aqui eu tenho algumas latinhas, ó, fofinhas, né? Que eu fiz também recentemente. Essas aqui são Milky Way, gente. Olha que fofurice. Aqui tem bastante sol, agora fica ruim para mostrar para vocês, né? Mas deixa eu pegar aqui em cima para mostrar para vocês. Essa é uma penha-rua. Olha que coisa linda nesse gatinho, gente. Olha que fofurice. Então, assim, ó, o meu cultivo aqui, vocês vão ver que é muito em vasos pequenos, né? Aqui nessas bancadas. Claro que eu tenho os vasos grandes também, que são as matrizes. Mas eu também tenho muitos vasos pequeninos, assim, esses vasos fofinhos, que deixam elas mais compactas e coloridas. E aqui nesse vasinho fofo, gente, de passarinhos, com o tema passarinho, essa latinha que eu pintei, eu tenho uma Dusty Rose. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês é que quando eu faço o replante das minhas suculentas, a maioria, praticamente 99% delas, eu corto as raízes. Eu retiro as raízes para estimular novas raízes, né? Uma raização nova. Por quê? Por que eu faço isso? Eu tenho percebido, gente, que dessa forma elas crescem mais saudáveis, elas ficam mais resistentes a pragas, tá? Quando as raízes elas nascem novas, elas ficam mais viçosas também, tá? Então tem dado muito certo aqui no meu jardim, por isso que eu estou passando essa dica para vocês. Um dos benefícios da troca de substrato, gente, de a gente dar um substrato novo para nossas plantinhas, é que elas crescem mais viçosas, elas crescem mais rápido. Por quê? Porque elas receberam um substrato novo, cheio de nutrientes. Como eu falei para vocês, eu faço o corte das raízes, elas demoram um pouquinho sim, porque elas estão sem raízes para enraizar, mas depois que as raízes soltam, elas ficam muito bonitas. E esse novo substrato que a gente deu para elas, gente, faz com que elas cresçam muito, que elas fiquem muito bonitas. Para você que quer multiplicar as suas plantinhas, né, fazer essa troca de substrato, fazer uma nova adubação, vai estimular o crescimento. Vai fazer com que você tenha um jardim aí cheio de novas plantinhas. Um exemplo de sucesso, gente, na troca de substrato foi essa minha colônia do castelinho, do cacto castelinho. Gente, que coisa mais linda, olha só que coisa mais fofinha que está. Ele estava há alguns meses atrás numa coloração bem amarelada. Acho que vocês entendem, né? Quando o cacto ele adquire essa coloração amarelada. Eu tenho algumas aqui, ó. Mas esse já é característica dele, tá? Fica nessa coloração mais amarelada. Lá atrás eu tenho outro, ó, né? Mais amareladinho. Mas são deles mesmo, tá? Então esse castelinho aqui, gente, ele estava dessa forma. Mas a gente sabe que o castelinho já não é para ficar no amarelo dessa, né? Igual esses outros que eu mostrei para vocês lá atrás. Ó, tá até bonito, né? Tá até bonita aquela coloração mais amarelada. Olha que lindo que fica. Maravilhoso, né?
Mas aqui no nosso castelinho não, a gente quer assim, dessa forma, bem verdinho, como eu estou mostrando para vocês, bem viçoso, cheio de bebezinhos. Então, graças à troca de substrato, que esse meu, né, castelinho aqui está maravilhoso. Esse meu cacto castelinho está maravilhoso, está lindão. Olha que coisa mais fofa. Vou mostrar até bem pertinho para vocês, né, que eu posso estar mostrando pertinho para vocês porque ele está muito saudável e muito bonitinho. E aqui, gente, se eu quiser fazer mudinha, é só retirar esses bracinhos aqui, ó, que são todas novas mudinhas. Ah, mas para estar trocando o substrato das suculentas, a gente gasta muito. Por quê? Porque pensa, né, como eu tenho aqui muitos vasos, fazer a troca desses vasos todos. Essas aqui, gente, ó, elas estão todas se adaptando aqui. Foi tudo trocado, tá? Como eu falei para vocês, esse vaso ali atrás eu não troquei ainda. Mas aqui, ó, todos, tá? Troquei todos. Tá, mas como trocar? Como que eu posso, né, trocar essa quantidade de vasos e não ter um gasto tão excessivo? Utilizando o mesmo substrato. Tá, mas Ruth, você não falou em novo substrato até agora, em trocar por um substrato novo? Sim, sim e não. Mas como? Sim e não. Fala para nós porque está complicando, né? Está ficando complicado. Então, o que eu faço, gente? Eu utilizo o mesmo substrato. A única coisa que eu faço é colocar um pouquinho mais de carvão e eu coloco também um pouquinho mais daí da adubação. Eu uso humus de minhoca ou esterco de vaca, tá? Então, aquilo que eu tiver, eu vou utilizar. E, né, dou aquela afofada na terra. Claro que essa troca sempre vai ser feita com o substrato seco, tá? Nunca com o substrato molhado, para você poder aproveitar o substrato que estava no vaso. Então, aquele substrato antigo, que muitas das vezes já estava compacto, você faz uma nova aireação nele, misturando mais carvão, misturando mais adubo, né? Colocando adubo, e ele vai ficar um substrato novo, novamente maravilhoso. Se você abrir, né, o seu vaso e você encontrar nematóides, você pode estar usando o, um pozinho para estar combatendo esses nematóides, né? Eu uso sempre o Proverme aqui, que dá bem certo. A gente compra em agropecuárias, tá, gente? O Proverme ele é utilizado muito para animais, na agropecuária. Então você só pede lá esse Proverme, tá? E utiliza o mesmo substrato, assim você não vai ter um gasto excessivo. Então, assim, eu praticamente não gastei quase nada, a única coisa mesmo foi utilizar, né, comprar o esterco e o carvão para estar picando e colocando dentro. Se eu não tiver o carvão, não precisa. A única coisa, eu vou tirar o substrato, vou afofar ele novamente, vou colocar o adubo, né? Porque adubo é necessário e planto novamente, também dá bem certo. Principalmente nessas plantinhas de fácil cultivo assim, gente, ó. Esses vasos que vão ficar no tempo. Já aqueles vasinhos que são mais mimosos, com plantinhas mais exigentes, aqueles eu coloco um substrato novo. Já esses outros aqui, ó, eu reutilizo o novo substrato, tá? Então aqui elas estão se adaptando, depois eu vou colocar elas no sol mais forte, porque são todas suculentas de sol pleno. Elas exigem mais sol, elas precisam de mais sol, né? Agora elas já estão enraizadas e prontas para ficar aqui no tempo. E de quanto em quanto tempo, Ruth, eu faço essa troca? Então, gente, a troca do substrato vai depender do tipo de cultivo. Se você cultiva no tempo, o tempo vai ser menor, em torno de 4 a 6 meses. Se você cultiva em local coberto, vai ser em torno de 8 até mesmo um ano. Eu tenho suculentas que ficaram, sim, há mais de um ano até 2 anos no mesmo vaso. Mas eram suculentas de muito fácil cultivo, aquelas suculentas que ficam bonitas, né, com o tempo. Quanto mais velhas elas ficam, mais bonitas elas ficam, tá? Então, demorou um pouquinho mais, mas geralmente é em torno disso, tá? Então, você vai observar aí, de 4 até um ano. Fazendo essa troca de substrato nesse período, gente, vocês vão ter plantinhas mais saudáveis e bonitas. E outra coisa, vocês vão ter também a multiplicação mais rápida das suas suculentas. Ó, aqui, ó. Aqui eu já consigo fazer a poda desse vaso. Isso aqui é a crassula variegata que eu tô mostrando para vocês, né? Olha como ela está grande, como ela já cresceu. Então, aqui eu já consigo fazer a poda,
né? E fazer um novo vasinho. Então, né, fazendo assim, eu vou ter um novo vaso dessa lindeza. Isso tudo, gente, porque eu fiz a troca do substrato faz pouco tempo. Depois que eu troquei, elas deram um salto enorme, elas cresceram muito. Agora o que tem que fazer é dar mais sol para essa plantinha, para que ela fique mais colorida, né? Ela fica ali em cima da estante, só que o sol do verão a gente sabe que é um sol que não deixa as plantinhas tão coloridas e bonitas. Agora, com certeza, com a chegada do frio, elas vão ficar muito lindas. Hoje foram muitas dicas falando sobre a troca de substrato, o quanto é importante. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo em todos os meus vasos aqui em casa. Eu não tenho tantos quanto lá no sítio, tá? Aqui eu tenho bem menos. Mas já me deu bastante trabalho. Eu já estou praticamente 1 mês e meio fazendo essa troca. Porque a gente não tem tempo todos os dias, né, gente? Isso também leva tempo. Porque a gente não faz isso todos os dias, né? Tem semanas que a gente consegue fazer, tem semanas que a gente já não consegue. Mas eu estou fazendo a troca de todos, principalmente agora no outono, aproveitando essa época que é uma época boa para fazer a adaptação delas no sol, né? Elas não vão queimar, vão ficar bonitas, para estimular o crescimento de novas raízes e para que elas fiquem, né, para que elas se multipliquem também, fiquem mais lindas. Ó, como aqui essa Tiny Burger, olha que coisa linda, gente. Né? Eu cultivo ela em vasinho bem pequenininho. Como eu falei para vocês, essas do vasos menores eu troco, coloco um substrato novo, mas se eu vejo que o substrato está bom, a única coisa eu vou fazer só a adubação, tá? Então troco sempre com o substrato seco, faço uma nova adubação. Já as que estão lá no tempo, que são suculentas de fácil cultivo, são suculentas mais comuns, né? Que a gente chama de comuns, né, gente? Mas não tem nada de comum, são lindas também. Então eu uso o mesmo substrato, só misturo o carvão, um pouquinho de carvão a mais e o adubo. Aí o adubo, então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Ou eu uso o humus de minhoca ou uso o esterco de galinha. Se eu for fazer somente uma adubação, então eu vou usar ou o NPK, pode ser o 10-10-10, ou o osmocote, tá? Aí eu uso o osmocote para colocar assim no cantinho dos vasos. Mas eu tenho vídeo, gente, falando sobre adubação. Se você quiser saber sobre tudo sobre adubação, procurei na playlist do meu canal, que eu tenho bastante vídeos falando sobre adubação, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a paz do Senhor a todos e que todos sejam muito, mas muito felizes no cultivo com essas lindezas, né? Porque o objetivo do canal é esse, trazer informação, dicas que eu tenho vivenciado aqui com elas para vocês, para que vocês também possam cultivá-las e deixar assim lindas.